Gente, caiu aqui a nossa live, vamos começar de novo. Eu vou falar sobre laudo. Pra gente falar sobre laudo numa avaliação diagnóstica em caso de suspeita de TEA, desenvolvimento atípico, é bem importante que a gente fale sobre alguns elementos básicos anteriormente. Um deles é sobre a antecipação. A gente precisa antecipar algumas coisas pra gente chegar lá no laudo e a gente ter o que rechear, tá? O primeiro elemento é esse elemento aqui que eu vou compartilhar com vocês, que ele é polêmico, no entanto, não tem como a gente falar, que é legislação, que é quem pode fazer o laudo. Eu não gosto muito de ficar entrando em temas muito polêmicos aqui, a não ser quando se trata de questões que não tem como a gente fugir. Mas com relação à legislação, quando se trata de avaliações diagnósticas, eu separo em dois tempos, duas questões. Uma é a questão burocrática, a outra é a questão técnica. E eu me preocupo com a questão técnica, tá? A questão burocrática, que as pessoas perguntam, um professor, um psicopedagogo, um pai, pode fazer um curso de avaliação diagnóstica no transtorno do espectro autista? Pode. Ele pode fazer o laudo? Se ele quiser pegar um papel, sentar no computador, escrever, chamar de laudo, pode. O convênio vai aceitar, o INSS vai aceitar, a escola vai aceitar, e já é outra questão. Cada empresa, cada instituição tem as suas regras, né? Então a gente já sabe, por exemplo, que diagnóstico psicológico o psicólogo pode fazer. Então, no transtorno do espectro autista, tem lá a regulamentação da profissão e os psicólogos podem fazer diagnósticos psicológicos. Então, o laudo do psicólogo é aceito, deve ser aceito. No entanto, cada convênio tem a sua regra. Então, lá no convênio, eles exigem um laudo médico. E por isso que a gente trabalha em equipe, né? Cada um tem o seu saber, esses saberes se complementam e chegam num final ali, combinadinho todo mundo, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico. Por isso que as literaturas recomendam que diagnósticos mais acertados são feitos por equipes multidisciplinares, porque os saberes são de cada um ali, se complementam para chegar no diagnóstico. Então, num primeiro momento, a gente precisa pensar quem é que pode fazer. Aí a gente tem que se perguntar, para que é essa avaliação? É uma avaliação, é um laudo que vai sair, esse pai tá pedindo esse laudo para você, olha, eu preciso desse laudo para levar no médico, eu preciso desse laudo para levar na escola, para levar no convênio, você tá numa equipe multidisciplinar, não está? Então, cabe aí o dever ético de cada profissional, saber o que a sua profissão permite, explicar para esses pais. Então, por exemplo, se eu sou da área da educação, eu posso dizer para esses pais o que eu posso e o que eu não posso fazer. Esses pais comprarem essa avaliação sabendo o que é que eles vão conseguir fazer com esse documento. Mas não tem exatamente um impedimento para fazer essa avaliação. E o que eu sempre bato na tecla, os profissionais da área da saúde, eles devem estar capacitados, devem ser capazes de fazer essas avaliações especializadas, porque são linha de frente. Agora, se o documento serve ou não para o convênio, isso é uma outra história. História burocrática e história técnica, né? E aqui a gente vai falar sobre técnica, sobre como construir um laudo, né? O nome é laudo, e é sobre isso que eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, além da legislação, a gente precisa de um saber específico, que quem segue aqui a brinquedos terapêuticos, quem escuta um pouquinho do que é falado aqui, sabe que há um saber específico, há necessidade de um manejo específico, não nos ensinam na universidade, né? Então, o psicodiagnóstico não é o psicodiagnóstico tradicional, a gente não usa os mesmos elementos, a gente não interage da mesma forma, existe um saber específico e deve ser feito dessa forma, porque a gente está falando de crianças com suspeita de TEA que tem dificuldade no engajamento, dificuldade na interação. Então, a gente não pode fazer o psicodiagnóstico interventivo, a gente não pode fazer uma avaliação baseada na interação. Porque senão essa criança vai falhar, você não vai ter nada para colocar no relatório, vai
gerar aqueles encaminhamentos para o médico dizendo que a criança não é testável, para o médico dar a definição, enfim, tá? E aí o nosso saber vai por água abaixo. Então é preciso um saber específico, há um saber específico, e se você não sabe ainda que há esse saber específico, você pode fazer, é possível realizar, tá bom? Então essa é a segunda questão. A outra questão é a antecipação. Tá? Então, não é possível você entrar para receber uma criança, fez lá a entrevista com a mãe, a entrevista inicial já recebeu a criança. Então, você, primeiro, não sabe, não combinou direito o que vai sair ao final, né? Então, você não separa direito a avaliação da intervenção, já faz promessas para essa mãe, isso é muito comum, de que já vai começar a intervir. Na segunda sessão com a criança já dá dicas para a mãe do que ela pode fazer em casa. Isso em todas as profissões, gente, psico, TO, não setoriza, avaliação e intervenção. Os pais ficam perdidos ali. Então, às vezes vem relatórios, laudos que também não sabem se vai ficar gravado assim, Vera, não sabe se é relatório, se é laudo, quando a gente pega, tá tudo misturado, avaliação, com intervenção, com encaminhamento, tudo bagunçado. Então é importante que o profissional se antecipe. Então que ele diga para esse pai, olha, primeiro eu vou fazer a avaliação, são mais ou menos X sessões, ao final eu vou te dar a devolutiva, e aí a gente vai fazer um planejamento da intervenção. Isso é importante por quê? Porque você vai fazer uma antecipação para esses pais do que eles vão esperar em termos de tempo, e também que eles vão ter uma devolutiva, que eles vão saber o que está acontecendo e para onde vocês vão caminhar, mas também para que você possa organizar sessões de avaliação. Então, o que eu preciso avaliar? O que eu vou fazer para chegar lá? Então, partindo da legislação, então eu sei o que eu posso fazer e aonde eu vou chegar, já combinei isso com os pais. Partiu para o saber específico. Então, você já fez o nosso curso aqui de avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista na prática. Então, você já está ali com o saber específico, já sabe como se relacionar, já tem todos os nossos checklists, já tem todos os nossos protocolos, já leu, já organizou a sala, que entra na antecipação, mas também entra lá no saber específico. Então, você só vai conseguir antecipar se você tiver o saber específico. A importância de uma sala específica, organizada de um jeito específico, a importância de apresentação dos materiais de um jeito específico, quais materiais, em que momentos, pais dentro da sala, pais fora, tá? Só um minutinho. Então, tudo isso é importante. A antecipação é o que vai garantir que o seu relatório, seu laudo esteja adequado, tá? Porque você vai buscar os elementos que você precisa observar e você também vai poder falsear as informações que você encontrou. O que isso significa? Se eu buscar só sinal de autismo, eu vou encontrar. Então, eu preciso ver aquilo, mas também testar o falseamento, que é o contrário. Então, deixa eu ver se ele não é autista. Deixa eu ver o que uma criança autista não faz. A comunicação social do autista tem que estar prejudicada. Se eu buscar só o prejuízo, eu vou encontrar. Deixa eu buscar as coisas positivas. Deixa eu buscar o positivo da comunicação social. Deixa eu ver se eu consigo falsear, tá? Vamos pro próximo. O laudo tem identificação, demanda, procedimentos, análise, conclusão e referências. O laudo é como se fosse uma tese. Então, ele tem que ter referência. Se você fez aí um laudo baseado no achismo, baseado no que você viu no Facebook, baseado no que você viu, sujeito único, né? Isso funcionou com o meu paciente. Então, vou botar aqui. Não serve para o laudo, tá? Tem que ter referência científica. Tudo que você utilizar, você precisa referenciar. Testes, você precisa referenciar literatura, tá? Então, na identificação, inclusive lá no curso, a gente tem um módulo só sobre laudo,
que a gente dá um esqueletinho de laudo, porque laudo a gente não pode ensinar a fazer, visto que cada criança é uma criança. Mas a gente pode deixar um esqueleto pronto para facilitar o dia a dia, assim como a gente faz aqui no Instituto, né? Então a gente tem um esqueleto, onde já tem lá a tabela de identificação com todos os dados, tem a possibilidade, para você não esquecer o que é importante colocar, né, no relatório. E aí a gente vai colocando só os dados da criança, a gente não faz um em cima do outro, a gente tem um esqueleto pronto, a gente fornece esse esqueletinho no curso. Então já tem lá a tabelinha de identificação com todos os dados. Na demanda, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês o que inclui na demanda. E se vocês antecipam isso na avaliação, vocês vão saber o que buscar para colocar na demanda, tá? Então, procedimentos, o que você fez. Análise, quando você vai analisar os dados. Conclusão, mais importante, né? Usa o CID, não usa o DSM, tudo isso a gente fala no curso, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. E as referências que eu já falei. Então, vamos aqui para demanda. Na demanda, no item 2, a gente inclui o encaminhamento, como essa criança chegou até você, a queixa dos pais e a história que os pais contam, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? É muito importante, gente, que vocês deixem isso visualmente fácil de buscar, como se fosse a possibilidade de um índice. Por quê? Os laudos bem feitos e feitos por equipes multidisciplinares têm muitas páginas, né? Os nossos aqui saem às vezes com mais de 30 páginas. Um psiquiatra que pega, um neurologista que pega, ele não tem condição de ler 30 páginas numa consulta, né? Então ele vai buscar itens específicos. Se esse laudo estiver bem escrito e setorizado, esse médico consegue, e outros profissionais também conseguem ir em elementos específicos. E não fica aquele romance, né? Tem laudos que são romances, que misturam tudo. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá no curso, a gente ensina e instrumentaliza as alunas a fazer. A gente tem os protocolos e os documentos de investigação que a gente dá para os pais preencherem, que a gente também preenche nas entrevistas, que recheiam esse laudo. Então, por exemplo, eu preciso saber como ela chegou, eu preciso saber a queixa, eu preciso saber a história de vários itens da vida dessa criança, né? Então, eu preciso saber o desenvolvimento motor, eu preciso saber o desenvolvimento da linguagem, eu preciso saber o desenvolvimento social, eu preciso saber a história de saúde dela, eu preciso saber a história escolar, eu preciso saber a história de saúde da família, eu preciso saber a rotina em casa. Tem uma série de coisas que diferenciam um pouquinho na anamnese tradicional, porque a gente vai investigar questões específicas que podem estar relacionadas ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então, este documento, ele já é estruturado de uma forma que eu já vou conseguir preencher aqui, encaminhamento, queixa e história, tá? Então, as perguntas que eu vou fazer para esses pais nesses documentos, desses protocolos que nós organizamos aqui, já vai preencher aqui demanda em termos de encaminhamento, queixa e história, tá? No curso, a gente possibilita vocês colocarem o logo de vocês, para vocês já enviarem para os pais, e a gente fornece em PDF, em doc, para que vocês possam mandar por e-mail para esses pais, e esses pais preencherem, porque muitas vezes essa primeira entrevista ela é feita online na pandemia, né? Então, essas informações são muito ricas, muito importantes, importantíssimas para o critério C, né? Que é todos os sinais e sintomas do transtorno do espectro autista precisa acontecer, aparecer até os 36 meses aí. Então, essas informações dos pais são muito importantes. Então, vamos aqui para o próximo. Aqui um exemplo, tá? Um trechinho de um fictício, tá? Que a gente apresenta lá no curso como um modelo. Então, a gente vai setorizando. Assim como tem no protocolo e nos instrumentos que a gente fornece no curso, a gente também apresenta no laudo. Então, gestação e parto, neurodesenvolvimento, socialização e interação social. Então, tem vários itens que também são colhidos com os pais. Depois a gente passa isso pro laudo, tá? Aqui um exemplo. Agora vamos aqui a parte de procedimentos. O que vai
constar no seu laudo de procedimentos. Tudo que você fez. Então, primeira entrevista com os pais, preenchimento de protocolos, primeira sessão com a criança, foi gravada, a fono observou, a equipe discutiu, discussão de caso, segunda sessão com a criança, a fono, quem observou, reunião, tudo que você fizer, todos os instrumentos que você aplicar, sessão com par, entrevista com a coordenadora da escola, observação da interação entre mãe e criança, observação da criança com o irmão, análise dos vídeos caseiros, tudo que você fizer, você vai colocar em procedimentos, tá bom? A Fernanda tá falando se o curso de diagnóstico de transtorno do espectro autista terá um novo módulo. Por quê, Fê? O que você tá perguntando? Esse módulo do laudo tá lá na maratona. Você não viu? A Fê já se formou. Esse módulo tá 2 vezes, tá lá no de laudo mesmo. E tá, não, Fê, não vai ter não. Não vai ter atualização agora. Tem o curso de adolescentes e adultos, né? E essa aula de laudo, ela tá dentro de laudo e tá na maratona. Então tem 2 aulas sobre os laudos. Mas não, por enquanto não. Eu vou atualizar o curso na aula de devolutiva, que eu acho que você deve ter ouvido eu falar isso em alguma live. Vai ter uma atualização sim na aula de devolutiva. A forma como a gente vai dar a devolutiva vai ser diferente. Deve ser isso, será, Fê, que você ouviu eu falando? Vai ser sobre devolutiva, tá? Mas o de laudo tá igualzinho, Fê, é o que você viu mesmo, tá? Então, lá em procedimentos, depois você me manda e-mail, Fê, se tiver alguma coisa que você tá achando diferente, talvez você não tenha visto lá no curso, tá? Mas me manda que eu te mando o arquivo, alguma coisa assim, tá bom? Então, lá em procedimentos, você vai colocar tudo o que você fez, beleza? Com referência. Nas resoluções de psicologia, eles orientam a colocar os procedimentos no corpo do texto, nunca no final. Aqui a gente coloca no corpo do texto e no final, tá bom? Porque no final pode ser uma página que pode se destacar e perder, e aí fica sem referência. Então, colocou lá, citou um teste, já coloca a referência do lado, tá? Vamos ao próximo. Me manda o WhatsApp, tá, Fê? Que aí a gente vê. O próximo é o seguinte, aqui. Não é esse não, esse aqui é a conclusão. Vamos à análise. Deixa eu ver aqui. Análise. Análise é quando a gente vai pegar tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente aplicou e vai organizar os dados para responder a solicitação desses pais. Então, se esses pais vieram para um diagnóstico diferencial, se esses pais vieram com uma suspeita não muito centrada, não chegaram falando sobre transtorno do espectro autista ou sobre diagnóstico diferencial entre DI e autismo, ou TDAH e autismo, mas foi você que suspeita, você vai ter que responder essa solicitação. O laudo sempre tem que ter uma resposta, tem que ter a sua conclusão. Se você não se antecipou, não sabe nem qual é o objetivo do seu laudo, não tem manejo específico e não se antecipou, foi fazendo ali, foi ficando ali com a criança, né? Já supervisionei muitos casos assim. Foi ficando, né? Tinha os brinquedos, estava ali com a criança, não sabia direito o que estava fazendo, fez lá 4, 5 sessões, no final não tem o que colocar no laudo, não tem o que analisar, porque não fez procedimento estruturado, não sabia o que estava fazendo, não sabia o que estava buscando e só brincou com a criança, tipo recreação. E aí não tem o que analisar, não tem... Até consegue colocar uns procedimentos lá, umas coisas bem assim, bem estudante de psicologia que ainda tá bem perdido, né? Sessão lúdica com a criança, segunda sessão lúdica com a criança, terceira sessão lúdica com a criança e... Né? O que saiu dessa sessão lúdica? Você ficou lá brincando, aí sai aquelas coisas básicas, né?
Baixa tolerância à frustração, porque a criança não quer brincar, não quer trocar de brinquedo, mas avaliar mesmo a quantidade de coisas que a gente tem que avaliar, pensando no transtorno do espectro autista, né? Reciprocidade socioemocional, resposta ao nome, iniciativa, resposta aos convites, engajamento, adequação ao contexto, todas as questões relacionadas à comunicação não verbal, como é que faz pedido, triângulo olhar, não, a amplitude das expressões faciais. Ai, gente, eu tô aqui só no segundo item do critério A. Tem milhares, o nosso checklist tem mais de 9 páginas. A Fernanda tá aí, ela sabe, né, Fê? É um checklist de organização mental que a gente fornece lá no curso para que você vá para suas sessões lúdicas sabendo todos os itens que você precisa observar, né? E aí, imitação, troca de turno, e gente, vai uma lista gigante. A parte dos comportamentos repetitivos, estereotipados, desenvolvimento, manutenção, adequação das relações, se a criança partilha o jogo simbólico, qualidade da brincadeira, criatividade, imaginação. São milhares de coisas. Milhares não, mas muitas coisas. São 9 páginas. O nosso checklist que a gente fornece no curso, que é um dos materiais, o curso tem bastante material, não é para você diagnosticar através de xizinho, mas é para você ir para a sua sessão sabendo o que você tem que avaliar. Então, na parte de análise, você vai analisar tudo aquilo que a gente já antecipou que você tinha que observar. E aí você vai organizar os dados. Para isso serve a supervisão, o trabalho em equipe. Se você está no curso, por exemplo, você pode tirar uma dúvida lá no curso comigo, né? Fica 6 meses lá tirando dúvida, ou aproveitar todas as outras dúvidas, porque a gente discute os casos lá, então embaixo de cada aula tem discussão de casos, as pessoas levantam dúvidas, eu respondo, então a dúvida das colegas já estão lá com várias possibilidades de aprendizagem. E aí, depois de analisar, que é o mais difícil, né? Se você não fez tudo isso antes, a gente vai para a última página, última parte aqui, que é... Deixa eu achar aqui. Aqui. Conclusão. A gente vai para a conclusão do laudo. É onde a gente vai fazer a síntese dos achados. Então, diante de tudo que eu fiz, de tudo que eu analisei, qual é a minha conclusão? É obrigação do profissional colocar uma conclusão. É facultativo colocar um CID, tá? Então, é permitido, quando eu digo facultativo, é permitido. Eu sempre digo, eu não vejo motivo para não colocar se você conseguiu fazer a síntese dos seus achados e essa criança apresenta todos os sinais e critérios para o transtorno do espectro autista, por exemplo, não vejo motivo para não colocar. É uma HD, é uma hipótese diagnóstica sua e da sua equipe. Isso vai para o médico que vai completar, se você não tem um médico aí na sua clínica, né? Tem muitas clínicas que tem um médico na própria clínica. Vocês vão chegar a um diagnóstico. Então, a hipótese diagnóstica, ela é o seu trabalho, você estudou para isso, né? E o CID, ele serve para comunicação entre profissionais. Aos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, a gente tem facultado o direito de colocar, então a gente pode colocar, tá? Às vezes tem muita gente que pergunta, mas o psicólogo não pode colocar, isso é do médico. Podemos sim, devemos colocar, para que a gente possa se comunicar. É a forma de comunicação entre os profissionais da área da saúde, não é rótulo. Rótulo é outra coisa, não tem nada a ver com isso. HD é a hipótese diagnóstica, então estamos pensando nisso. Isso se confirma, não se confirma, a equipe tem que discutir, tá? Então a gente vai fazer a síntese dos achados, vai colocar a HD, tá? No curso também eu oriento a colocar o CID, né? Mas mencionar o nome, que é o nome atualmente utilizado, tá? Porque isso dá muita confusão. O CID não está equiparado com o termo do DSM-5, que é o termo usado atualmente, que é transtorno do espectro autista. Então o CID está desatualizado, já saiu o 11, mas ainda não estava em inglês, não sei se já está... Cada ano que passa...
acho que tem um curso que eu fiz há 2 anos atrás que falou, olha, o CID saiu, a gente fica esperando essa equiparação e ainda não tá. Então ainda estamos desatualizados. Então lá no CID tá F84, que é transtorno global do desenvolvimento. No DSM a gente tá com transtorno do espectro autista, são a mesma coisa. Se for olhar lá no DSM, do ladinho do transtorno do espectro autista tá F84. Então, tudo que se refere ao F84 está incluído no transtorno do espectro autista. E quando o CID estiver em vigor, os termos vão estar equiparados. Então, hoje, os laudos que saem daqui, das nossas avaliações multidisciplinares, né? Hoje não, já faz algum tempo, eu oriento as meninas daqui, da equipe, e todas as alunas do curso, desde quando eu comecei a fazer supervisão, depois dos cursos presenciais, e agora as nossas 9 turmas que já foram online, todo mundo sai com essa orientação. Coloquem DSM, o código do DSM transtorno do espectro autista, referente ao CID-10 F84. Por quê? Vou contar para vocês rapidinho um caso. A gente avaliou uma criança aqui que veio encaminhada por uma pessoa conhecida da minha família, que sabia que eu fazia essa avaliação já há algum tempo, enfim. E por conta de sinais de risco para autismo. Fizemos a avaliação e aí, na época, isso faz uns 7 anos, talvez, 7, por aí, a gente colocava a conclusão, mencionando todos os sinais de TEA, dizia para os pais, transtorno do espectro autista, que já era por aí, não, acho que não faz tantos anos, acho que talvez uns 5, por aí. E aí, só que lá na conclusão a gente colocava CID F84, tá? A gente não escrevia transtorno do espectro autista, o código do DSM e o F84. E encaminhava para o médico, como sempre, a gente fechava a equipe multi, encaminhava para o médico. Essa família foi ao médico, ouviu, entendeu, concordou, né, assim, fazia sentido, foi ao médico. Quando chegou ao médico, o médico também avaliou, concordou, também falou em autismo, sugeriu as terapias e saiu de lá com um laudo. Desculpa, gente, eu coloquei só transtorno do espectro autista, eu não equiparei F84, tá? E aí foi pra psiquiatra e saiu de lá com o laudo F84. Quando ela saiu de lá com o laudo F84, ela chegou em casa e falou, olha, tô muito confusa, porque assim, a equipe lá do instituto falou autismo e deu um transtorno do espectro autista. A gente não colocava o código do CID porque tá desatualizado, não tá equiparado ao transtorno do espectro autista, fala transtorno global do desenvolvimento. E a psiquiatra saiu com o laudo F84, que é o que a gente tem que usar para fins de direito. E ela falou, mas não é autismo, é transtorno global do desenvolvimento. Esse nome, ele não tem um peso, né? Então essa família saiu da psiquiatra feliz por não ser autismo, por mais que a psiquiatra tenha dito que era autismo, né? Mas pesquisou no Google, transtorno global do desenvolvimento no autismo. O que aconteceu com essa família? Não foi buscar as terapias, deu uma amenizada. Então assim, se autismo é muito conhecido, o número de terapia, quantidade de horas de terapia, a intensidade, já tem aquela ânsia de ir atrás das terapias. O transtorno do espectro autista, graças a Deus, é muito conhecido, tem a conscientização, as pessoas já sabem que precisam de amplas terapias, e transtorno global do desenvolvimento ficou como uma espécie de atraso. Então, a família acalmou, calma, vamos lá, vamos fazer um convênio primeiro, aí a gente vai, procura uma fono. Tanto é que a família ficou só com fono, né? E depois de um tempo, fez o convênio, né? Porque não ligou o Lé com o Cré, né? Então, a partir deste caso, e foi interessante que assim, a família que encaminhou falou assim, caramba, eles erraram lá, não era, hein? Né? E assim, não é nem questão de errar ou não errar, mas
Era, né? Erramos sim, em não colocar F84 lá, em não explicar direitinho. Então, assim, essas coisas que é a experiência prática, né, que vai fazendo com que a gente ajuste o laudo. Agora, por exemplo, a gente tá ajustando, inclusive, Fê, vamos ajustar a aula de devolutiva. Porque a aula de devolutiva para os pais é um processo, né, de digestão do diagnóstico, principalmente para quem nunca pensou. Para quem já vem para o diagnóstico diferencial é diferente, mas para quem nunca pensou, para quem nunca ouviu o autismo, quando a gente vai dar uma devolutiva, a gente precisa explicar o que é o autismo, né? A devolutiva é feita com todas as profissionais envolvidas no processo juntas com a família. Então, a gente fez algumas já, que a gente montou slides e a gente mostra os resultados para essa família e não só fala, porque tem coisas que a gente precisa explicar visualmente, fica muito mais bacana de se explicar. Às vezes, o feedback que a gente tem de algumas famílias, depois que continuam aqui com a gente na intervenção, é de que o diagnóstico é tudo... O dia da devolutiva é muito nebuloso, né? Que muita coisa passa. Então a gente tá tentando fazer essa devolutiva acolhendo, sim, com paciência, tomando todos os cuidados da questão emocional, mas também uma forma de psicoeducação sobre o autismo e sobre todas as necessidades que essa criança vai ter após o diagnóstico. Porque tem muita informação para dar, não só sobre o autismo, mas sobre o tipo de terapia, a necessidade de encaminhamento, necessidade de avaliações adicionais, né? Tem casos que tem muitas comorbidades médicas, necessidade de avaliações genéticas, necessidade de outras avaliações, enfim. Então a gente está dando essa devolutiva através de slides, projetando ali para os pais no computador algumas coisas. Então, tudo que a gente faz para melhorar o nosso serviço aqui nas avaliações multidisciplinares do Instituto, a gente dá uma atualizadinha no curso. Então, quem é aluna e está ainda, né, em vigor o curso, que são 6 meses, quando a gente colocar na plataforma, quando a gente acabar de sistematizar aqui, a gente coloca lá no curso. Então, é um curso que hoje tem 63 aulas, 74 materiais, apostila, teses, protocolos, checklists, roteiros de observação e tal, mas sempre está atualizando. Essas aulas que a gente faz aqui, que às vezes se aprofundam em um determinado tema, essa aula não, na verdade, essa aula já tem lá no curso muito mais aprofundada. Mas toda terça e toda quinta eu tô aqui, as alunas podem entrar. A Fernanda, por exemplo, é ex-aluna, né, Fernanda? Tá sempre aí na audiência e... Ex-aluna mais ou menos, né, Fernanda? Porque a Fernanda tá fazendo o curso avançado de avaliação diagnóstica de adolescentes e adultos, que a gente também, que é diferente, porque não é com brinquedos, então tem um manejo diferente. Então é ex-aluna mais ou menos, que ela tá aluna de novo, acabou e já foi fazer outro. Então é isso, gente. A gente precisa estudar, precisa de um manejo adequado, precisa saber sobre o nosso papel. Então, se eu sou psicóloga, meu papel é eu vi que alguém estava perguntando aí qual é a minha formação. Eu sou psicóloga e sou psicopedagoga. Eu sou a diretora aqui do Instituto de Psicologia e sou a supervisora geral da equipe multidisciplinar aqui do Instituto há alguns anos já. Então, é importante a gente saber o nosso lugar, o nosso papel, ter as capacitações, né? Então, ter um manejo específico e fazer as antecipações. Senão o laudo não sai. Senão você vai ficar ali com a criança e vai chegar na frente do laudo, vai encher linguiça. Não tem laudo mais feio do que aqueles laudos que você pega e você certamente já deve ter visto algum assim. Você pega o laudo e lá a identificação da criança, aí tem a queixa dos pais, aí tem uma série de coisas que o pai te contou sobre o desenvolvimento, né? Isso, aquilo. Conclusão, manda pro médico. O que você fez, senhor? Qual é a sua parte? O que você descobriu? O que você concluiu? Tem muito laudo que a pessoa passa pro papel aquilo que o pai falou. É uma espécie de... Como é que chama aquele cara que fica na delegacia, que fica só digitando tudo que o... Escrivão. Você é uma espécie de escrivão. Então o pai vem, você é o escrivão dos pais.
Você organiza tudo que os pais estão te falando, você manda pro médico, o médico decide. E não é assim. A gente tem o saber. A parte do comportamento da criança com transtorno do espectro autista cabe a nós, psicólogos. A parte da comunicação cabe a fono. A parte das questões sensoriais e outras também cabe a TO. E todos esses pedacinhos juntos precisam ser levados ao médico, que vai olhar para tudo isso e vai investigar epilepsia, vai investigar síndromes genéticas, vai investigar outras condições médicas e vai laudar o final junto com todos esses saberes. Porque o médico tem uma parte importante sim, mas ele não é, a parte dele não é a minha, não é a da TO e não é da fono, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente ter essa noção, né? E se apropriar do nosso lugar, certo? Gente, quinta-feira eu vou falar sobre... Quinta-feira é 18 horas, tá? Vai ser um pouquinho antecipado a nossa live. Eu vou falar sobre o MChat RF. Tem muita gente aplicando ainda o MChat antigo, porque tá muito difundido na internet. Você bota lá MChat no Google, aparece o MChat antigo, que não tem entrevista de segmento, apesar do MChat RF já está disponível há um tempão. Então ele também tem uma aula no nosso curso específica sobre o MChat RF, mas eu vou... Oi Lilian, tô vendo você aí. Mas eu vou na quinta-feira falar sobre as principais diferenças e dar algumas dicas aí, tá bom? Beijo pra vocês, eu espero vocês quinta-feira. Ah, gente, quem quiser baixar o MChat RF, não souber do que eu tô falando, né, que eu falei aqui, tô indo porque eu tô no dia de atendimento, vou almoçar, tô com fome, tem o MChat RF no nosso site, que é www.diagnosticotea.com.br. Lá tem a parte dos downloads, tem o MChat RF para vocês baixarem. Tem também nossos e-books e tem a lista de espera para o curso. Eu vi algumas pessoas perguntando do curso. A gente fez uma lista de espera para o curso. O curso sempre abre depois da maratona. Então, depois da maratona, que é sempre gratuita, já abre para o curso. Eu vou deixar aqui, eu vou digitar aqui como que vocês fazem para ver as informações do curso. E aí vocês podem ver preço, vocês podem ver todos os módulos, o cronograma, os bônus e tudo mais. E também, se quiserem, vocês já podem ficar cadastradas. Aí é só vocês entrarem na lista de espera. Quem estiver na lista de espera vai ter bônus exclusivos. Além dos 5 bônus, vai ter direito a bônus exclusivo, que vai ser só para quem tá na lista de espera. E acho que vai ter alguma outra coisa lá que eu não me lembro. Eu não sei se é desconto ou o que é, tá? Mas é só pra quem estiver na lista de espera. Aí o preço e tudo mais tá lá, tá bom? E nessa página também tem o download do MChat RF e dos nossos e-books. Acho que são 4 ou 5 e-books gratuitos, tá bom? Tchau, gente!